Bom, acho que estamos ao vivo. Bom, estamos ao vivo, já vimos gente entrando aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Wilson. Daqui a pouco eu vou me apresentar melhor. Estou vendo já o povo entrando aqui, legal. Tiago. Boa noite, Tiago. Bom, para quem já entrou, né, para a gente seguir bem pontual, meu nome é Wilson Costa, sou psicólogo, faço parte da comissão gestora daqui de Garanhuns. Apesar que eu estou falando e não sei se vocês estão me ouvindo, vocês podem me dizer se a imagem está boa, se o áudio está bom também. Tá bom, nesse tempo eu vou adiantando. Mais uma vez, meu nome é Wilson Costa, sou psicólogo, faço parte da comissão gestora da subsede daqui de Garanhuns, uma comissão maravilhosa. E temos o nosso GT de gênero e masculinidades. Hoje estaremos fazendo nossa primeira ação pelo GT e teremos um entrelaçamento entre o tema de masculinidades e envelhecimento, né? Porque escolhemos trabalhar esse tema nessa live? Bom, esse mês, né, no dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso, né? E temos tivemos a iniciativa de pensar num tema que a gente pudesse trazer o GT, que é uma produção nossa, né, do CRP, de gênero e masculinidades, e conversar um pouco sobre envelhecimento, né? Eu vou chamar agora o nosso convidado, que aí eu vou deixar ele se apresentar, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. Momento, gente. Boa noite, Fátima. Boa noite, Nice. Vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhada. Ele não está por aqui ainda. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Mas, bom, eu posso já começar a dar uma introdução rápida sobre o GT, de fato, né? O GT, não sei se todo mundo sabe como é essa nosso trabalho, né, no GT. GT é grupo de trabalho, né, assim como um grupo de estudo que se reúne para discutir uma temática, né, em prol de uma temática e cria-se uma rotina dentro disso. O grupo de trabalho, a gente se reúne também para discutir a temática e elaborar propostas de, de intervenção, de certa forma, né? Como que a gente age no mundo, né? Como que a gente pode estudar um tema e, e criar alguma ação que introduza alguma coisa no mundo, né? Alguma coisa na nossa sociedade, na nossa realidade, né? Mais ou menos isso um pouco da proposta do GT. Bom, gente, eu não quero me alongar muito. Eu eu
Estou tentando chamar o convidado e estou tendo dificuldade, mas vai rolar, gente. Tá? Já deixar claro, quem tiver pergunta, sabe? Quem tiver quiser fazer alguma participação, algum comentário, alguma pergunta, pode ir deixando aí, tá? Que com o durar da live, com o tempo, vamos, vamos respondendo, né? Bom, gente, eu não estou conseguindo entrar com o Valfrido aqui, que é o nosso convidado, mas ele vai entrar rapidinho. Bom, tô vendo o povo aí entrando, né? Gente, desculpa um pouco o atraso para a gente iniciar, que o convidado está tendo uma dificuldade para estar aqui presente. Pronto, agora. Pronto, agora. Já chamei ele. Pronto. Boa noite, Valfrido, boa Wilson. noite. Boa noite. Eu já tinha solicitado a você para entrar, mas acho que não estava chegando aí a conexão. Acabei não vendo, sou um iniciante nessas lives de Instagram, então estou um pouco perdido nesse estereótipo já fazendo uma brincadeira, nesse estereótipo do velho, né? Aquele que não sabe mexer nas redes sociais hoje, ele é velho, né? Então, no Instagram, eu faço brincadeira um pouco com esse estereótipo aqui, mas já consegui, tá aí. Bom, eu queria te pedir para se apresentar para a gente, né? Melhor, quem mais sabe de você do que você mesmo, então, por favor, fale um pouco de você, fale um pouco da sua, né, da sua história, da sua biografia e o que a gente pode construir daqui para frente nesses dois temas. Boa noite, Wilson. Primeiramente, eu queria agradecer ao seu convite em específico e ao Conselho Regional de Psicologia 02, né, por essa oportunidade hoje de estarmos aqui discutindo sobre, não é, a masculinidade e o envelhecimento. Não é, meu nome é Valfrido Menezes, não é porque eu entrei pelo meu Instagram, que é o Vamos Abraçar a Sexualidade. Não é por isso que acho que você não estava localizando. Não é velhice, não. Você é muito jovem. Não é? Stephanie está dizendo aqui que saudade. Boa noite a todas e a todos, né? Silvana, Tiago, não é? Stephanie, Josdan, Félix, Tiago, pessoal todo que está entrando, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse momento. Bom, eu sou psicólogo, né, há mais de 40 anos, formado, e quase 40 anos de formado. Me formei na Facho em 82, né, em 81 eu terminei licenciatura, em 82, né, em 83 eu fiz a pós em educação, né, mas eu já estava trabalhando já desde 81 na Secretaria de Educação de Pernambuco. Comecei como professor, depois como psicólogo, e posteriormente eu fui convidado para ir para a gerência regional Recife Norte para coordenar o serviço de psicologia educacional de lá. De lá eu fui em 87 convidado para ir para a gerência de tecnologia, porque então, segundo o governo Arraes, a então secretária Silvio Weber queria implantar um trabalho sobre sexualidade. Na época das escolas eu trabalhava já com esse tema, e aí o pessoal me convidou e eu assumi a coordenação do projeto de educação sexual para a comunidade escolar.
função essa que eu exerci com algumas interrupções, por mudança de governo, essas questões todas, não é? Então, teve os lapsos aí, mas nunca deixei de trabalhar a área da sexualidade. Não é? Então, eu trabalho com ela há mais de 30 anos. Já no Ah, ensino médio, eu lia sobre Freud, sobre a sexualidade, e foi uma área muito cara que eu gostei e que me identifiquei, e que até hoje eu trabalho. Aí, posteriormente, trabalhando na secretaria, eu trabalhei em faculdades, dando aula de curso de psicologia, né, até que fiz o mestrado e depois, posteriormente, dei continuidade, fiz o doutorado em serviço social, uhum. porque minha identificação muito grande com a área social, né? Então, na época não existia, na minha época não existia, não é mestrado nem doutorado em psicologia social aqui em Pernambuco, só se fosse fora. E eu já trabalhava, não tinha condições de me ausentar do estado, né? Também já tinha 2 filhos pequenos, aí era muito complicado, né? Toda essa mudança de estrutura. Bom, e já no final já no mestrado eu entrei, depois do mestrado eu entrei na faculdade aqui em Recife, não como professor, depois coordenei o núcleo de pesquisa, extensão e monitoria, Uhum. coordenei o setor de pós-graduação, e em seguida, em 2007, eu fui convidado pela então coordenadora e pelo gestor, para assumir a coordenação do curso de psicologia, função que eu exercia durante 10 anos. Então, eu trabalhei 15 anos nessa universidade, e durante 10 anos eu fui coordenador e mais mantive, né, o curso. Antes eu ensinava algumas disciplinas, mas psicologia comunitária foi a que eu fiz seleção para entrar na universidade. E eu fui aprovado e meu trabalho foi muito nessa área social, né, educação social e essa identificação, e um pouco pela área da clínica, não é, mas as atribuições de coordenação me fizeram afastar da clínica, porque não tinha condições de marcar com o cliente, e aí a reunião era reunião de diretoria, era reunião de estudante, era estudante procurando É. você para resolver bronca, não dá para você ficar desmarcando no consultório, não Uhum. é? Até 2018, quando eu me aposentei, não é? E aí eu pude voltar às atividades, né, de clínica. E aí na clínica eu trabalho com terapia sexual e trabalho com a sexual e trabalho também com a pessoa idosa, de um modo geral com todas as temáticas, né? Mas assim, enfocando a área da sexualidade. Entendo. Paralelo a isso, eu também trabalho eu escrevo, né? Então na época da faculdade eu montei uma coletânea pela editora Libertas, que é o do Centro Libertas aqui de Recife, que tem muitos olhares, onde a gente já tem 14, 15 livros mais ou menos publicados e estamos produzindo mais 3 livros atualmente. Aposentado, eu comecei a recriar e ressignificar, e eu posso falar um pouco já dessa experiência de que a aposentadoria não é o fim da vida, mas é o Aham. começo de outras etapas. O importante é que a gente aprenda a ressignificar isso de alguma maneira. Eu já vinha 2 anos antes da aposentadoria, que já estava chegando no período, me preparando emocionalmente e também repensando, né? Então eu continuei com essa coleção, essa coletânea de muitos olhares, como eu disse, não é? E também paralelo a isso, não é? Eu entrei na oficina de Raimundo Carreiro para escrita literária, então eu escrevo contos e crônicas e atualmente já publiquei em coletâneas 4, 5 contos meus e Massa. participo de concursos, não é? Também escrevo teatro, já participei de um concurso internacional, fiquei entre os finalistas, mas não cheguei no final mesmo, só Uhum. foi entre os finalistas, né? Também estou publicando agora em novembro meu primeiro livro de crônicas. Então, quer dizer, a minha velhice não foi a aposentadoria, que para muita gente tem um efeito muito forte, não é, de ambos os lados. Primeiro da própria pessoa, né? Tanto homens e mulheres. Muito mais às vezes atinge o homem. Você que trabalha com esse universo e o tema é hoje sobre a masculinidade, né? Aham.
um dos grandes elementos que tem a interferência interna e a interferência externa. Externa é a pouca valorização que se dá à pessoa idosa pela sociedade. É como se a pessoa idosa tivesse acabado e já tivesse concluído, já tivesse se criado família, ter tido seus filhos adultos já formados ou não formados e trabalhando, dependendo das classes sociais, que a gente é múltiplas classes sociais, então não dá para você padronizar. Até porque 80% da população é semi-analfabeta ou analfabeta, nem chega à faculdade, de um modo geral. Então, a grande maioria fica a nível do ensino médio quando chega o ensino fundamental. Quando consegue chegar a esse nível, às vezes só a escolarização básica mesmo, é o que a gente, na maioria dos casos, conhece isso. Então, há uma pressão social. Embora quando a gente vai para cidades interiores, às vezes, que não tem muitas atividades econômicas, né, o aposentado é um luxo, porque ele é quem mantém a economia, né, quem gera a economia de muitas prefeituras municipais desse Brasil afora, mas, de um modo geral, nas grandes cidades e nas capitais, isso tem um outro componente muito mais sério e muito mais gritante, não é? Que é a negação, né, da pessoa idosa, como se ela tivesse aposentou, completou, agora é a pendurar as chuteiras. E não, muito pelo contrário. Eu falei, me apresentei e ao mesmo tempo também falei dessa ressignificação que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, no sentido de criar outras alternativas para poder direcionar um trabalho mais efetivo, um trabalho mais concreto. Então eu continuo no consultório, continuo escrevendo crônicas e contos, escrevo artigo científico, agora mesmo eu mandei 2 para um livro científico em São Paulo, né, e estou publicando esse de contos lá em Minas Gerais, então quer dizer, é uma forma de ressignificar. E nas horas vagas eu faço caminhada, não é aqui eu moro em Boa Viagem, não é em cima da praia nem em beira-mar, não é, também não queria, não é, mas eu vou de carro, estaciono e lá eu faço caminhada, e agora depois de 30 anos voltei a andar de bicicleta, aí ando naquelas bicicletas bic ali que tem em várias áreas da cidade, então foi difícil no começo, mas a gente pode reaprender, porque quem aprende nunca esquece. Eu sempre andei quando criança, até adolescente. Quando eu vim morar em Recife, porque eu sou de Caruaru e vim com 15 anos morar aqui em Recife, fazer o ensino médio. Então, depois que eu vim morar aqui em Recife, acabaram essas bicicletas. Aí, muito raramente, quando eu ia em Caruaru, que minha família é de lá, minha mãe ainda mora lá, eu não tenho um pai, e eu tenho um irmão que mora lá. Então eu andava muito pouco, então já fazia mais de 30 anos que eu não andava de bicicleta. Então agora eu resolvi voltar a andar de bicicleta, porque é maravilhoso, né? É outra forma de você, porque também é um outro elemento importante na velhice, que é exatamente o exercício físico, porque é um momento de você criar mobilidade e não atrofiar o seu corpo. A gente já sente dor aqui, dor ali, dor no pescoço, dor nas costas, etc. Né? Porque também, assim, nas horas de lazer, eu gosto de fazer esculturas, não é, com argila, não é? Então, nunca fiz nenhuma exposição, não. Eu faço para dar aos amigos de presente as minhas esculturas. Mas é uma coisa também que é minha área de lazer, como cinema e teatro. Agora, com a pandemia, a gente teve meio que isolado, não é? Mas o cinema já está voltando aos poucos, teatro dentro em breve, eu acredito. E as coisas vão tentando entrar no eixo. Eu sei que é um momento muito difícil, a gente ainda tem que sair de casa de máscara e com álcool gel, se não tiver sabão, nem todo canto a gente tem. Se eu paro na beira-mar, eu tenho que passar álcool mesmo, porque não tem onde lavar a mão com água e sabão, que é o melhor, né? Mas o álcool é a alternativa. Então, nesse caso, a gente vê que são estereótipos e marginalizações em relação à figura masculina e à feminina. A mulher, também por uma questão de gênero, como ela teve uma educação diferente da nossa, masculina, de um modo geral, isso tem mudado gradativamente, tem se acentuado. A entrada da mulher na universidade, no mercado de trabalho, cada vez mais. Hoje ela já é, em curso superior, mais de 52% da população brasileira. Nos cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela tem crescido muito, coisa que era mais do universo masculino. E principalmente nas áreas que são das ciências, né, que era muito relegada a figura da mulher. A mulher ficava muito na área de pedagogia, educação,
né, psicologia, né? Tanto é que na minha época eram 72 alunos na sala de aula, só tinham 4 rapazes, o resto eram 68 mulheres, né, que estavam fazendo o curso superior. E gradativamente, durante os 10 anos que eu coordenei o curso também, a maioria, 90% era de mulheres. Então são as profissões que antigamente se chamavam femininas. Não é? E que as ciências, como matemática, pesquisa, ciência, era muito ligado ao universo masculino. E isso, graças a Deus, foi mudando muito, né, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com a inserção dela, apesar de a última pesquisa do IBGE apontar que a mulher ganha 25% a 30% a menos do que o salário do homem na mesma função exercida, à exceção de empresas públicas, né, estaduais, municipais e federais, que é lei, embora seja lei em todo canto, mas a mulher sempre termina ganhando menos. Mas a educação da mulher a criou de outros instrumentos que não deram esses instrumentos a nós homens. E isso foi difícil quando, por exemplo, eu saí de casa e vim morar com um colega só, né, de ter que fazer tudo dentro de casa. Eu tive que aprender ligando para um, ligando para o outro, ligando para a mãe, ligando para a tia, ligando para não sei quem, para poder aprender a fazer um arroz, fazer um feijão, porque isso não era coisa, pelo menos na minha época de criança e pré-adolescente, não era uma coisa comum. E as mulheres foram mais educadas nesse sentido, que por um lado a preparou mais para a vida, mas por outro lado também a colocou num patamar de submissão muito grande e de dependência. O homem como provedor. Isso foi mudando há um bom tempo, vem mudando, e a mulher tem uma ascensão muito grande. Mas essa capacidade da mulher também, muitas vezes, mexe com muitos homens, porque quando eles se aposentam, eles voltam para dentro de casa, e as mulheres, em geral, não aguentam os homens dentro de casa, porque eles praticamente ficam sem fazer nada. E isso uma das coisas que eu estou dando no meu exemplo, que não é regra, nem é lei, nem é orientação a ninguém. É dizendo apenas que a gente pode ressignificar de várias maneiras. Você pode fazer trabalho de eletricidade, de encanação, de pedreiro, não é, consertar equipamento dentro de casa, não é, fazer compras na rua. Quer dizer, você pode fazer uma série de coisas quando você está aposentado, não é, que cada um tem que ver suas habilidades, né? E as habilidades são diversas e múltiplas. Então, eu não posso dizer a você que você vai escrever como eu escrevo, mas é uma ideia, né? Você pode escrever um diário, você pode escrever suas ideias, seus sentimentos e emoções. Isso é importante, porque é outra coisa que é muito tolhida para o universo masculino, né? Engula o choro, né? Isso é coisa de boiola, não faça isso, etc. Isso foi muito estigmatizado nas nossas cabeças, pelo menos na minha época de educação. Isso foi mudando com o tempo, mas a gente veio impregnado com muito isso. E esse discurso do masculino termina tornando a gente prisioneiro, né? Não pode chorar, engole choro, quer dizer, então a gente fica com muito mais dificuldade de chorar, de exercer sentimentos, etc. Não é à toa que a grande maioria das mulheres que eu atendo e pessoas que a gente conversa, e amigos e familiares, as mulheres têm essa queixa fundamental do homem, que ele não é muito companheiro, que ele não é muito carinhoso, que ele não é muito afetivo. Isso é outro traço dessa masculinidade reprimida, né? Onde tudo isso poderia ser comum a toda a humanidade. Homens e mulheres deveriam ter sentimentos, emoções e poder expressar, chorar, cantar, brincar e etc. E isso é muitas vezes. Então, isso é um outro elemento que mexe com essa masculinidade do homem. Ok. Então, Gofrido, diga. eu queria te cortar agora para a gente começar a fazer um alinhamento sobre a questão da masculinidade, para a gente acabar não entrar num assunto que a gente da psicologia, né, a gente treina a nossa escuta, e quando a gente tem a oportunidade de falar também, a gente aproveita para a gente falar, né? Então, vamos criar esse diálogo aqui sobre a masculinidade e envelhecimento. Antes de continuar, eu queria dar um abraço para
Galileu, para a Dilene, para Gabriel, são meus companheiros e companheiras da, da comissão gestora aqui da Subsede. Boa noite para vocês também. Boa noite para a Silvani, né? Ela tá aqui com a gente também, ajudando na live. E eu queria chamar, eu queria já iniciar falando, dando norte um pouco dessa questão de gênero e masculinidade, e depois eu jogo para você um pouco sobre isso. No que a gente tem estudado até então sobre gênero, né? Gênero é nada mais do que uma construção social, né? A sociedade, em diferentes épocas, ela se estruturou, né? E buscando seus papéis, como Judith Butler mesmo já disse, mesmo que a questão, mesmo se gênero fosse uma questão dentro que tivesse relacionado com o sexo, né? Se fosse diretamente relacionado, mesmo assim a gente estaria empenhando um papel social, né? Por exemplo, eu como homem, eu guardo signos, né, e significações físicas que me diferenciam, né, que tanto eu me coloco na sociedade como um homem cis, hétero, pelas roupas ou pela forma de falar, mas o gênero atravessa as questões físicas e vai para o nosso comportamento, né? Então, essa masculinidade predominante que o próprio estudo tenta discutir um pouco sobre, né, e quebrar, dessa questão de a gente sair desse meio de pensar o homem apenas como esse ser ativo, né, esse ser bélico, sempre voltado à aventura, sempre voltado à agressividade, né, e pegar esse formato de masculinidade predominante hoje em dia e pensar no envelhecimento, né, envelhecimento por questões físicas, você tende a diminuir a sua atividade física, porque, né, o músculo começa a doer se você é mais sedentário, os músculos começam mais a doer, você não sente mais a vontade de andar pela Conde da Boa Vista o dia todo, né? Você cansa mais. E questões sociais atravessam também esse envelhecimento, né? Ou como a sociedade acaba encarando esse homem velho, como ele se encara, né? Esse homem velho, esse homem idoso, que, que tenta se manter preso nessa masculinidade, né? De ser ativo, né? De não aceitar ajuda ou se manter fixo em conceitos que para ele era a forma de ser homem, né? Foi apresentado e ele concordou dentro dos seus privilégios, disse, o homem é assim, e se permaneceu nesse conceito, e como esse homem chega nesse envelhecimento, né? Nesses seus indo para a questão mais científica para os seus 60 em diante, mas não está preso a questões de idade, mas como esse homem vai envelhecendo e vai se vendo não tão ativo, não tão privilegiado, né, assumindo essa masculinidade que a gente está falando dominante, né, e como nessa fase da vida dele também estar disposto a desconstruir, né? Nós estamos aqui o tempo todo desconstruindo, né, nosso posicionamento como homem na sociedade, e esse homem velho, né, que tende a ficar, por uma questão cultural, tende a se fixar nas suas ideias, a não mudar mais, né? A gente tem essa coisa assim, agora que eu tô velho, não vou fazer isso, né? Não vou pensar isso, não vou me posicionar porque não tenho o que fazer, né? Então, queria conversar um pouco com você sobre isso e dizer o que você tem para contribuir um pouco nesse lado desse homem
velho, né, desse homem idoso que, enfim, que atravessa questões sociais e o quanto pode ser benéfico também para esse homem começar a discutir novamente, né, essas questões. Dando continuidade que eu estava falando, né, esse modelo de homem que foi instituído, não é, dessa pulsão, né, da agressividade muito alta, né, que aí a Eliette Safiotti, em Violência e Patriarcado, é muito feliz quando ela coloca essa questão cultural dessa formação do homem, não é? E quando ele está trabalhando, ele tem a linha de comando, tem as tarefas, tem uma série de coisas. E quando ele se volta para casa, ele se sente meio perdido e essa masculinidade vai sendo afetada pelo envelhecimento em todas as áreas, né? No aspecto social, um outro aspecto que a gente falou, né, anteriormente, então, e no aspecto psicológico, né, esse sentimento de inutilidade que acomete muitos homens e sua masculinidade, que vai ter uma repercussão não só na comunicação, nas relações e na questão da sexualidade, não é? Porque nem sempre a maioria das disfunções sexuais ou disfunções erécteis que o homem tem, eles têm um componente orgânico. É claro que quando chega no consultório, relatando um caso desse, a primeira coisa que a gente pede é ir procurar o urologista para poder descartar e fazer todos os exames que possam indicar algum problema do ponto de vista orgânico, que a grande maioria deles é geralmente emocional. É essa inutilidade que gera essa masculinidade atrofiada, essa masculinidade reprimida, onde realmente, quando você está com 20, 30, 40, 50 anos, quer dizer, vai gradativamente, isso vai diminuindo. Com o tempo, a energia mobilizadora é muito alta. Com o tempo, isso vai caindo. Quando chega aos 60 anos em diante, que aqui no Brasil 60 anos, que em toda a Europa é 65 anos, que você é considerado pessoa idosa. Mas como você disse também, isso é uma idade, isso é uma questão somente cronológica, porque você pode ser de 50 anos e se sentir já velho, né, e pode ter 80 anos e se sentir uma criança. Então a questão não gira em torno disso aí, propriamente. Desculpe. Não gira em torno disso aí. Então, na verdade, quando você tem, né, essa questão, você tem esse peso muito grande. Não é? Então, a maioria dos casos das disfunções erécteis ou disfunções sexuais, né, falta de orgasmo, falta de ejaculação em si, né, falta de prazer, desejo, etc., a maioria das vezes está ligada a questões emocionais. Porque é como se você entrasse na aposentadoria, você perdesse esse time, né? É como se você não tivesse. Então, do mesmo jeito que tem a questão do que a gente falou anteriormente, né, de ter que fazer exercício, ter que ter mobilidade, ter que ressignificar essa forma de masculinidade, porque a masculinidade sempre foi calcada em cima do trabalho. Então, o trabalho produtivo, que é considerado aquele trabalho fora de casa, embora o trabalho em casa acho que seja mais árduo que qualquer trabalho fora de casa. Mas, para o universo masculino, o trabalho produtivo era aquele trabalho feito fora de casa. Então você galga 30, 40 anos desse trabalho na rua e de repente você se vê sem ele. Então, a maioria das pessoas nem se preparam para esse momento da aposentadoria. Aí isso começa a mexer com a masculinidade. Então a velhice vai mexendo com esses elementos, muito mais como elemento psicológico e emocional do que qualquer outro tipo de problema. Embora, como eu lhe disse, a gente não exclui a parte orgânica, a gente recomenda a ida ao urologista, andrologista, para poder fazer os exames, fazer a checagem, até porque depois de 50 anos é o ideal. Né? Você tem que ir, principalmente os homens que têm muita facilidade de ter câncer de próstata, e muitas vezes morrem de câncer de próstata porque não cuidam disso. A partir dos 50 anos, começar a fazer os exames, que não é somente o exame de sangue, mas tem todos os outros exames, a ultrassom, toque retal, quer dizer, todos os outros exames necessários para poder você fazer, que isso aí, a partir de certa idade, vai ficando sendo anual, né? Para poder você exatamente ir fazendo os padrões de checagem,
não é? Para que essa sua suposta virilidade, que não está somente ligada a isso, mas também a questão emocional, principalmente, Uhum. porque tirando as questões orgânicas que são pequenas e poucas, né? Você chega aos 80, 85 anos de idade em vitalidade. Claro que o pique não é. Aí é outra coisa que mexe com a masculinidade da velhice, que é o pique, né? Você pensa que tem 30, 40 anos, então não é mais o pique de 20, 30, 40 anos, né? Quando Entendo. você vai Exato. aumentando a idade, também vai também diminuindo também. Não é o desejo nem a vontade, mas vai diminuindo aquela intensificação. E isso já acontece, né? Você 16, 18 anos, você tem namorado, namorada, e tem envolvimento, não é, ou não, erótico. Depois, posteriormente, você começa a ter um envolvimento erótico maior, e aí, geralmente, até muitos vão morar junto, homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, e a intensidade do pique erótico sexual é muito alto, mas depois de um tempo de convivência, as tarefas, o trabalho, o estresse, o cotidiano, né, nessa cidade maluca de Recife, você mora num paraíso, que você mora em Garanhuns, mas assim, essa cidade maluca aqui de Recife, que o trânsito é uma loucura, que você gasta para atravessar só a Boa Viagem, às vezes você consegue gastar 30, 40, até uma hora, dependendo do pique, né, pelos sinais, etc. Então, e o trânsito maluco e o engarrafamento, e que você dirige, tem que tomar conta de você e de todo mundo que está ao seu redor, porque de vez em quando atravessa um na frente, pula uma moto se joga em cima, um carro vem para cima, quer dizer, é uma maluquice, um nível de estresse, o cotidiano, né, os problemas que aparecem no trabalho, aí depois se você tiver filhos também, com os filhos, né, e a criação dos filhos e tudo mais, o pique já não é mais de recém-casados, por exemplo. E Uhum. como tudo na vida, então isso vai gradativamente também diminuindo. Mas não muda a quantidade, mas não a qualidade. Mas o que a gente está buscando no relacionamento erótico sexual não é quantidade, é qualidade. Porque muitas vezes esse pique eufórico do início da vida é maravilhoso, aparentemente, mas não tem muita qualidade. Porque você não tem maturidade, você não tem uma série Correto. de conhecimentos, você não tem ainda uma estrutura. Com o passar do tempo, você vai adquirindo essa estrutura e vai sendo capaz de desenvolver isso aí. Então, Vai amadurecendo, né? quando você chega na idade, né, da velhice, então você tem uma maturidade maior, mas a quantidade já não é mais a mesma, mas a qualidade, que o que importa não é a quantidade, sim a qualidade da relação erótica sexual. Então, muitas vezes a masculinidade sofre abalo também porque esse pique é menor. E as pessoas não sabem fazer a distinção entre quantidade e qualidade. Que o que importa não é a quantidade, sim a qualidade da relação. Então, se eu posso estabelecer, se eu posso criar um vínculo melhor, se eu posso ter uma relação mais equilibrada, seja um casal de gays, seja um casal de lésbica, seja um casal de heterossexual, bissexual ou pansexual, como se queira aí, tantos nomes que se colocar aí. Não interessa isso aí, interessa como é que eu consigo lidar com isso aí. E não pensar em nenhum momento, mesmo na idade mais jovem, não é a quantidade que é uma boa relação. Né? As pessoas Uhum. confundem muito ejaculação ou prazer momentaneamente com orgasmo, e orgasmo é muito mais do que isso. É uma plenitude, é um prazer muito maior, né, que alcança um êxtase muito maior, e isso a maturidade vai ensinando. Então, não quer dizer que esteja ligado exatamente à idade jovem ou à velhice, não. Apenas a masculinidade vai sofrendo por essas questões sociais, essas questões emocionais, a pouca valorização, vai afetando exatamente, Wilson, não é essa masculinidade. Quando não deveria. Se agora eu estou mais maduro e as pessoas na velhice estão mais maduras, então você deveria encontrar uma masculinidade muito mais equilibrada, muito mais saudável, sem Ah. aquele fogo ingênuo das paixões. Né? Mas Uhum. agora com muito mais intensidade, com muito mais mobilidade, né? Sem se preocupar com intensidade, quantidade, né? A qualidade é que é o mais importante disso tudo. Entendo. A gente aqui do CRP, né, a gente, desde a criação desse GT voltado para a questão de masculinidade, nós também também discutimos essa temática
em GT de envelhecimento, né? A gente não só, a gente como categoria no conselho, né, obviamente esse conceito da psicologia somente como clínica, e quando pensa essa pessoa é sempre um jovem adulto, né? Sempre nunca um posicionamento muito da pessoa idosa, mas a gente acaba também se relacionando com essa temática, porque o cérebro continua ativo, né? Nós continuamos, nosso cérebro continua ativo, a nossa percepção de mundo, a gente envelhece, amadurece, aprende muito, né, com nossas experiências, pelo menos a tendência é essa. Mas é como se quando esse homem chega na sua velhice, né, ou então nesse processo de envelhecimento, ele vai se fixando ainda mais, né, nessa forma de ser homem, como se ele não evoluísse, né? Ele quer sempre manter fixo essa forma de ser homem, essa masculinidade, né? Desde quando ele tinha 20 anos, né? Depois 30 anos, né? Ele vai tentando se manter um pouco nisso. E antes de te dar uma ponte para a gente continuar essa conversa, eu queria expor um comentário do Galileu, é o meu companheiro na, no, no, aqui no GT, né, aqui no conselho daqui da Subsede, e na sua primeira fala, na introdução, ele fez um comentário assim: aposentar-se não significa terminar, nem concluir. Aposentar-se saudavelmente e continuar produtivo, mesmo se um outro ritmo e imbuído de amadurecimento, né? Como você tinha colocado, né? O amadurecimento, a gente amadurece para aprender a lidar também com nossos limites no mundo, né? A gente aprende com a relação com os outros, com a relação com o mundo, a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, e a proposta é que a gente aprenda a ter essa uma relação saudável, né, com os outros e com o mundo, e o quanto nessa temática, que como eu estou focando mais no homem, então como o homem, né, e chega na sua fase idosa, no seu envelhecimento de forma saudável, sem pensar ou sem entender, né, o que ele veio aprendendo e amadurecendo, né, o que ele pode usar, né, para a sua vida, para o seu cotidiano, e que, bom, não é mais aquela pessoa, aquele homem de 20 anos, tão ativo sexualmente, como você falou, tão ativo fisicamente, né? Nem a própria paciência, né? Muitas vezes para estar no trânsito, como você comentou, se tem mais, mas o que dá ainda para aprender, para pensar nesse envelhecimento de forma mais saudável. E eu queria trazer para você uma pergunta do Descartes, Agulha e Fio. Esse é arroba, não sei o nome dele, mas ele fez uma pergunta interessante que eu vou direcionar para você, tá bom? Ele fez para mim, mas eu acho que você pode falar um pouco melhor. Além do vigor físico, o envelhecimento traz redução da libido. Quais os prejuízos para a saúde do homem? Existe prejuízo para a saúde do homem essa perda de libido? Bom, eu vou dizer somente a você que do mesmo jeito que nós fazemos o conselho, também sou do conselho, né, não da diretoria, mas como membro, né, com o CRP, a gente tem a Associação Nacional de Gerontologia, né, que você conhece o André, que é um dos membros, e a gente tem tentado desenvolver ações e pesquisas, estudos, né, tá inclusive publicando um livro agora sobre gerontologia, né, quer dizer, com todos os aspectos envolvendo todos os aspectos sociais, psicológicos, da sexualidade, etc.
voltando à questão da pergunta o ritmo do envelhecimento que vai fazendo com que a pessoa vá tendo mais maturidade, não é? E vai diminuindo o vigor físico. Eu já não posso correr tanto quanto corre um jovem de 30, 20, 30 anos. Eu já não posso fazer o mesmo tipo de exercício, já não posso levantar o mesmo tipo de peso, não é? Todo esse somatório de coisas estressantes da vida cotidiana vai desgastando o corpo também. E pode aparecer algumas doenças, né? Colesterol, problemas cardíacos, problema de coluna, uma série de coisas que vai exigir de você maior procura disso daí. A saúde, né, que aí a gente chama da saúde reprodutiva, que aí a masculina e a feminina, no caso a masculina, né, é exatamente esse acompanhamento do urologista, que você tem que ir a partir de 50 anos, não é, uma vez por ano, para fazer a checagem se não tem nenhuma alteração orgânica. Como minha capacidade física vai diminuindo, é evidentemente que a minha libido não deixa de existir, ela vai diminuindo, porque, não é? Também está ligado ao meu vigor, está ligado à minha predisposição, à minha disponibilidade, à minha disposição física, emocional que eu tinha quando tinha 20, 30, 40 anos. Então, como tudo na vida vai diminuindo, não é? A Ah, libido, como eu falei anteriormente, vai também tendo essa diminuição. Por isso que eu falei que o importante não é quantidade, é qualidade, é porque a vida da gente é muito baseada em números, estatística, né? Então fica muito no patamar de intensidade. Se a gente começar a mudar esse componente, e a maturidade faz com que a gente comece a mudar isso, alguns mais cedo, alguns até mais tarde, chega aos 70 e não mudou, mas tudo isso é uma questão de cada pessoa e cada cabeça. Então a gente uhum. vai dando esse ressignificado a isso daí, e aí, como eu disse, o vigor físico e aí o vigor da libido, que acompanha o vigor físico, vai, não tendo nenhuma disfunção orgânica, como eu falei anteriormente, não vai ter nenhum problema. Aí a questão é o vigor. Aí você não tem intensidade, você tem qualidade. Então, a libido pode ser direcionada para outras formas de ação, até porque a libido é uma energia, e como energia é tanto para a gente andar, caminhar, produzir, trabalhar, construir, amar e ter vida erótica sexual. Então, a libido é tudo isso. Então, como tudo na vida, você vai tendo, aumenta a maturidade, mas decresce alguns elementos, como o vigor físico, a disposição, né, a capacidade disso, daquilo ali. Então, é evidentemente que não é, a gente tem que redirecionar, ressignificar para exatamente se apropriar de outras formas de poder passar a coisa de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável. Essa é que seria a questão. Eu não sei se eu consigo responder a pergunta do seu amigo aí, mas é mais ou menos por aí. Como você citou vários exames, né, essa questão do vigor físico, e você citou exames e acompanhamentos, né, que esse homem, ele seria interessante, né, seria aconselhável para ter esse envelhecimento mais saudável, que ele seguisse. E a Rafaela, que está aqui com a gente na live, ela fez uma colocação interessante, que é assim, ela falou: percebo que os homens se preocupam muito com a questão da ereção e seu funcionamento sexual. Como você agora disse no final, né, esse vigor não é só para a questão sexual, mas para o homem está muito focado quando ele pensa em si, ele pensa muito de uma forma fálica, né? Então, quando ele pensa já nesse envelhecimento, na sua questão de saúde, ele vai se preocupar muito mais nesse vigor físico voltado para o ato sexual, né? Voltado para o falo, né? Voltado para essa atividade e não direcionado para outras questões da vida, né? Que está além, né? O homem ele não existe no mundo apenas para ser um falo, né? E aí, só que nesse pensamento é como se a gente seguisse a vida dentro dessa estrutura e no envelhecimento
tende-se, muitas vezes, a se firmar ainda mais nessa preocupação sobre eu estou ficando velho e como é que eu vou estar ativo sexualmente, né? Eu acho que se você toca num assunto muito interessante, que até se, Silvânia aqui coloca, compartilha a live enviando um aviãozinho para seus amigos. Tema super necessário para a psicologia. Aí eu vou explicar o encargo de vocês, né? Bom, o importante nessa colocação que você faz aí e que as pessoas fazem de um modo geral é que a cultura da gente é uma cultura falocêntrica, né? Então, assim, aí a gente remete à questão da cultura patriarcal, sexista e misógina da sociedade da gente, que cria esses valores, né, de que a masculinidade está associada ao falos, de Uhum. preferência o falos erecto, mas os falos que é muito mais simbólico do que só um falos ereto, que está ligado à questão do poder. A nossa vida é uma questão relacionada com o poder, como Foucault já deixou isso muito claro. Né? Isso. Então, é evidentemente que as relações são relações de poder. Então, o falos não é somente o pênis, mas também está ligado à questão do poder, exercer o poder. Então, a virilidade da masculinidade é aquela questão relacionada à pergunta anterior. É a intensidade e a quantidade, que aí com a velhice isso muda. Não é mais quantidade, é qualidade. É você ressignificar como é que você vai encontrar esses prazeres e vai viver a sua libido do ponto de vista erótico sexual de uma maneira ou de outra forma, que não só aquela intensidade anterior. Então, essa valorização falocêntrica, né, da cultura patriarcal e misógina é quem cria exatamente esses padrões de virilidade e que a masculinidade fica fixada nesse valor. Aí fica muito difícil para o homem que, quando chega na velhice, encarar que aquela concepção internalizada, vivenciada, Uhum. patriarcal, sexista, ao longo de 40, 50, 60 anos de vida, de repente cai por terra. Porque aí você já não tem mais o vigor, nem aquela virilidade, aquela potência, né, de um rapaz de 20, 30, 40 anos de idade. Aí realmente, muitas vezes, a masculinidade sofre um abalo. E aí não é à toa que muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade, muitos casos de angústias e etc., têm assolado, né, a população de um modo geral, e agora especificamente falando do homem, né? E que é pior, que muitas vezes eles negam e não procuram ajuda. Então, é muito difícil para nós psicólogos, agora falando como psicólogo, é muito difícil, não é, para a gente que trabalha na clínica, não é a clientela masculina chegar. É muito mais fácil, às vezes, chegar um pouco casais, ou a maioria mulheres, Uhum. né, que querem trabalhar suas emoções e sentimentos, mas os homens é como se tivesse sido tolhido a vida toda de seus sentimentos, mas eles não tem o que trabalhar, e isso não é uma verdade. Isso é uma mentira, é um engodo. Porque esse aprisionamento que a gente faz dentro da gente, não é, gradativamente vai desgastando. Não é à toa que os homens têm mais problema de coração, não é à toa que os homens têm mais infarto, não é à toa que os homens têm, né, uma grande possibilidade de câncer, e etc. E tudo, né? E aí eu me lembrando de câncer, eu me lembrei que, assim, que no Hospital do Câncer a gente tem muitos casos daquelas pessoas que vêm dos interiores brabos, né, dos altos sertões, Sim. etc, etc, que não sabe arregaçar a cabeça do pênis, o prepúcio que cobre a cabeça do pênis, e é aquela eczema, que é aquela substância serosa branca que tem, quando ela não é higienizada, vai desenvolver o câncer. E aí esses Exato. homens chegam já em casos de câncer de pênis, câncer de testículo muito sério. Não é só o câncer de próstata, como todo mundo fala de câncer de próstata de um modo geral, mas se esquece de falar do câncer de mama, que os homens também têm. Então, fazer o exame, que agora a gente está no outubro rosa, que a mulher fazer os exames mamários. O homem também precisa fazer esse exame da mama para poder ver, Uhum. não é? Se não tem nenhuma glândula, não tem nenhuma sobressalência diferente do seu cotidiano, como câncer de pênis, por uma questão puramente de higiene. Parece um absurdo a gente falando na capital e nas cidades grandes como Garanhuns, Caruaru, Arco Verde, Petrolina, Araripina,
né, Uhum. falar disso. Mas tem os grotões, tem as áreas mais distantes, né, onde aqui o Hospital do Câncer recebe homens com câncer de pênis e testículo e tudo mais, porque por conta de higiene, Uhum. né? Então é uma Sim. série de coisas e assim, se fala tantas coisas da saúde da mulher, mas se esquece realmente de falar nessa saúde masculina, né? Como por exemplo, usar cueca de nalho, não é? Não é bom para o testículo já é quente, então é melhor usar cueca de algodão. Não é bom para a saúde dos nossos testículos, do homem, usar calça de jeans, porque a gente vive num clima quente. No Ah, inverno aí, Garanhuns maravilhoso, aquele inverno que a uhum. gente toma chocolate quente, come aquele chocolate maravilhoso daí, Sim, sim. né, Wilson? É diferente você usar uma calça de jeans. Mas a calça de jeans foi uma ideia idealizada pelos americanos para o clima frio de lá. Aí o brasileiro adora imitar tudo, então fica usando exatamente a calça de jeans, que não é. É para você usar a calça de algodão, calça de tecido, calça, não é? Mais Uhum. frouxa, mais flexível. As cuecas não devem ser, a não ser se você tiver varicocele, hidrocele, que é um outro problema que acomete alguns homens, né? Que é a água no testículo ou veias no testículo dilatadas, que aí você precisa de usar uma cueca mais justa. Mas o ideal também se fala, não, vamos orientar as mulheres a não usar calcinha de lycra para poder não irritar a vulva da mulher. E se esquece também de orientar que os homens também não devem estar usando cueca de lycra, porque também não é nocivo para o organismo, para o testículo, né? Aham. Então é bom a gente a saúde masculina é muito relegada. Os homens não querem ir para os médicos, só vai em último caso, só vai quando tem algum problema, só vai quando está com alguma infecção, com alguma doença. Vai, olha, faz os exames, trata e tchau, fez, acabou. Parece que esqueceu. Aí, de Exato. novo, passa-se não sei quanto tempo até de novo aparecer um outro momento em que você vai aparecer esses problemas, né? Que vai aparecer outras infecções, porque a gente tem infecções intestinais, infecções urinárias, principalmente na velhice, quando você não toma muita água. Tomar água para todo mundo, né? Não tem idade, não. Mas na Exato. velhice, sobrecarga maior quantidade de água para os rins e também para evitar, porque assim, a gente não só tem cálculo renal, né? Pedra grande, grandinha, feito um caroço de feijão. A gente tem feito uma areiazinha, que quando você Aham. não tomar muita água, pode sair pelo canal, e como o canal urinário é muito estreito, então dói, incomoda, e as pessoas não sabem que precisa tomar muita água para que isso não aconteça, Ô, né? Alfredo, Então, o líquido é importante em todos os sentidos. Alfredo, Estamos no final, né? o tempo, ele é injusto, né? O tempo, ele é injusto. Então, temos 2 minutos antes que a live, o Instagram nos corte de uma vez, né? Então, eu queria fazer um encerramento rápido, falando sobre o próximo tema da live da semana que vem, na terça-feira. Próxima terça-feira, dia 13, teremos um tema chamado A Psicologia e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência na Pandemia da Covid-19. E será pelo Facebook do CRP. Eu queria deixar isso já Legal. Muito bem, vocês estão de para as pessoas parabéns. marcarem. Uhum. Vocês estão de parabéns. Eu queria agradecer mais uma vez a você, o Wilson, e a Silvane, né, que está nos bastidores aí trabalhando, e seus outros Aham. companheiros e companheiras de trabalho. Agradecer ao Conselho Regional também, Seção de Garanhuns, pelo convite. Foi um prazer muito grande. Espero que a gente volte a nos encontrar. E também recomendo que vocês participem da pesquisa. Eu e um colega lá da PUC do Rio de Janeiro estamos fazendo uma pesquisa sobre o psicólogo em época de pandemia, né? Então eu recomendo que vocês procurem no meu Instagram, que é Vamos Abraçar a Sexualidade, que tem lá o caminho para a pesquisa, que isso pode contribuir para o nosso trabalho como psicólogo. Eu só estou divulgando isso, Wilson, porque tem a ver com a nossa profissão de Não, psicólogo. claro, pode divulgar.
Muito obrigado a todas e a todos. Boa noite. Fico muito feliz em ter. Espero ter podido colaborar e contribuir de alguma forma. Wilson, muito obrigado. Boa Foi um noite. prazer, Alfredo. Fique Boa em noite. paz. Tem mais gente e daqui a um tempo nós teremos novidades sobre o GT. Tem mais gente. Até mais. Beijos no coração a todas e a todos.